Amém. Nós rogamos ao Senhor que nos vivifique nessa noite, e a melhor maneira de fazer isso é quando Deus fala à igreja por meio da palavra e do Espírito Santo. É isso que nós ansiamos neste momento. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Primeira epístola de João tem sido objeto do nosso estudo nos cultos da noite. Pela manhã estamos estudando o livro de Provérbios. Se você não pôde estar conosco hoje pela manhã, tratamos da preguiça. Então vai lá ouvir, viu? Entenda, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, essa sessão de 1 João, essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu, e dizendo quanto estudar esses dois livros, Provérbios, de uma maneira diferente, e 1 João, têm sido confrontadores na minha vida, especialmente a maneira como João, usado por Deus, fala de forma tão direta à igreja. Ele não brinca em serviço, ele não deixa nada dúbio ou ambíguo, ele traz palavra do Senhor que faz separação entre luz e trevas, entre vida e morte, e nos posiciona no Senhor para vivermos o evangelho que Ele deseja. Preste atenção agora na leitura da palavra de Deus, 1 João capítulo 3, versículos 11 a 24. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, vamos ler juntos? Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em um nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar? Santíssimo Deus, como é bom ouvir as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, entregue aos santos homens e profetas, designados pelo Senhor para nos comunicar verdade e vida. Senhor, abre o nosso entendimento nessa noite. Senhor, rogamos de forma especial que o Senhor mova o nosso coração e nos incline ao Senhor, para que te amemos mais, Senhor, para que amemos mais os nossos irmãos, para que o mundo conheça a Deus pelo amor que transborda pelo povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Alguém já assistiu Star Wars? Já assistiu Star Wars? Tem alguns nerds de Star Wars aí. Quando você assiste Star Wars, existe uma filosofia de luta, de batalha espiritual, que está presente naquele filme, no Star Wars, que é uma espécie de dualismo, uma briga entre as forças do bem e as forças do mal. Muitas religiões no mundo, elas são dualistas. Elas pregam que existe, na verdade, um embate entre forças de igual intensidade, mas que se opõem no seu valor, o bem, ou a força, o mal, as trevas, alguma coisa desse tipo. O cristianismo, ele não é uma religião dualista, tá? Nós somos uma religião em que Deus manda em tudo e governa sobre todos, amém? Ele coloca ordem na casa e Satanás não está no mesmo nível de embate com relação ao poder de Deus e à magnitude e grandeza do nosso Deus. Mas ainda assim,
Me permita, para fim de ilustração inicial, dizer que na nossa experiência prática, quando nós estamos tentando viver o Evangelho, esse mundo que nós observamos parece, muitas vezes, estar sujeito a um embate de forças. Principalmente o embate entre o amor e o ódio. Meus irmãos, na nossa experiência, parece às vezes muito difícil entender se o amor de Deus realmente é poderoso para vencer o ódio. Eu estava ouvindo um sermão recentemente, e o pastor nesse sermão fala de um outro pastor, um ministro aposentado, que estava pregando o seu último sermão de púlpito, no púlpito que ele havia pregado muitos anos, e quando ele terminou o culto, um dos fiéis parou ele na porta de saída e perguntou para ele: pastor, eu queria te dizer, você sabe qual que é a coisa mais profunda que você já me disse em todos esses anos? E o pastor perguntou: o que foi? O que foi a coisa mais profunda que eu já te disse em todos esses anos? E essa ovelha começou a chorar e disse: você nos disse que não podemos fazer nada para que Deus pare de nos amar. E, meus irmãos, eu fico pensando se de vez em quando essa ideia de que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos, você já ouviu isso? Será que isso é verdade na nossa experiência? Parece que muitas vezes a maneira como eu e você vivemos nesse mundo de verdade, nessas coisas aqui que estamos passando, muitas vezes não sentimos tanto assim o amor de Deus. Pelo contrário, vemos a manifestação do ódio, vemos a manifestação de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Neste exato momento, vemos ameaças de guerra entre Estados Unidos e Irã e quem mais estiver no meio do caminho. Vemos tiroteios em escola, parece que as notícias não param a esse respeito. Vemos racismo, xenofobia, explorações e abusos de toda sorte que levam a desigualdades fora e dentro do Brasil, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo isso vai gerando ódio no coração das pessoas. Parece que as mensagens natalinas e as mensagens de Ano Novo não correspondem àquilo que as pessoas vivem. Parece o mundo da fantasia, né? A pessoa para no dia 25 de dezembro, vive um pouquinho de uma fantasia, de uma ficção, e então ela volta para o mundo real no dia 1º do ano que se inicia. Nós vemos ódio vingativo nos nossos relacionamentos. Pessoas que têm um desejo de reparação, tomando a justiça nas próprias mãos. E nós nos perguntamos: será que realmente, na prática, o amor de Deus pode vencer o ódio, como a palavra diz? Meus irmãos, o texto de hoje é para que eu e você possamos ser encorajados nesse entendimento e abraçar as implicações do amor de Deus para a vida, para a igreja. Como realmente vencer o ódio. E esse texto traz pelo menos 3 áreas claras de ensino para que nós compreendamos a nossa navegação nesse labirinto de Deus rumo a uma vida cheia de amor na vida da igreja. Primeiro, entender o que é o oposto do amor. São os versículos 11 a 15 que nós veremos agora. Depois, em segundo lugar, a prática do amor, ou que o amor é algo prático. Tá bom? Nos versículos 16 a 18. E depois a confiança gerada dentro do amor. Versículos 19 a 24, tá bom? São esses 3 pontos. Primeiro, o oposto do amor. Olha o versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, vamos ler de novo? Que nos amemos uns aos outros. Gente, provavelmente essa é a frase central do livro de 1 João. Não só desse livro, mas também do Evangelho de João, se nós podemos colocar assim. A maneira como o amor manifesta tudo que Deus é. E tudo aquilo que Deus deseja para nós. João insiste que o amor é o primeiro e maior mandamento de todos. O maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Novamente, parece muito bonito, parece muito fácil, mas a realidade que essa igreja estava vivendo não correspondia a isso. Pelo contrário, assim como várias igrejas no Novo Testamento, esta igreja estava sendo atacada por ensinos, heresias, ensinos gnósticos, que na verdade não estavam promovendo o amor, e sim a divisão. Eu e você estudamos, por exemplo, as cartas de Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. Você lembra o que o ódio é capaz de fazer dentro da igreja? E essa igreja aqui também, por causa de um suposto grupo de pessoas que era mais espiritual, mais elevado, mais iluminado, os gnósticos, que se julgavam os verdadeiros conhecedores dos mistérios de Deus, estavam causando uma divisão entre as pessoas e uma diversificação dos verdadeiros valores de Deus.
E João aqui, meus irmãos, gasta alguns poucos versículos para explicar não simplesmente o que está acontecendo com eles nesse momento, mas qual é a origem de todas essas coisas. E ele faz um movimento que nós vemos frequentemente nas Escrituras, quando nós voltamos lá nos capítulos iniciais da Bíblia, para entender o que está acontecendo conosco hoje. Você já percebeu que a Bíblia faz esse movimento o tempo inteiro? Para você entender o que está acontecendo hoje, nesse ano 2020, a Bíblia volta lá em Gênesis 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Por isso que você, e aqui é uma dica para você, uma aplicação veloz, você começou algum programa de leitura bíblica no início desse ano, eu imagino, tá? E você provavelmente já está passando ali pelas páginas iniciais do Gênesis. Leia cada versículo com toda a atenção. Estude, faça notas, pegue comentário bíblico e fala assim, deixa eu entender o que eu estou lendo, porque eu afirmo para vocês nessa manhã, e todo pastor reformado, como meu irmão Gustavo Vilela, aqui os presbíteros dessa igreja sabem, que para a gente entender o resto da Bíblia tem que entender o início dela. Se você não entende bem o que acontece nos capítulos iniciais, dificilmente você vai entender as guerras do povo de Israel, as separações entre os povos santos e os povos pecadores, o propósito do Messias e como ele foi prometido lá em Gênesis 3,15, que foi o que o presbítero Charles já comentou aqui. Por isso que vai uma dica para você, aprenda o início das Escrituras para entender o restante das Escrituras. E aqui nós temos a revisitação do conto de Abel e Caim. Veja que ele diz agora no versículo 12, que nós devemos amar não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Você lembra da história? Você lembra da história que nós lemos hoje? Esses dois irmãos, eu fico tão chocado que eles eram a segunda geração, logo depois dos primeiros pais. E os pecados iniciais não é assim, contar uma mentirinha para a mamãe, não é nada roubar uma figurinha na escola. É assassinato, meus irmãos. A história nos lembra que esses dois irmãos, eles trabalhavam no campo, eram agricultores, trabalhavam com a terra, e eles se apresentam na presença do Senhor, trazendo ofertas ao Senhor. Caim traz das suas ofertas, do seu gado, e Abel traz ofertas das primícias da terra. E o que é interessante, a palavra de Deus explica em Gênesis 4, Hebreus 11, que Deus se agrada daquilo que Abel traz, mas não se agrada da oferta de Caim. E Caim fica tão irado, meus irmãos, a ponto de tramar um homicídio completo contra o seu irmão, pegando uma pedra e fazendo o sangue de Abel, como a palavra de Deus diz, cair sobre a terra. É interessante, a gente poderia pensar quais são as causas disso. Por que Caim assassinou o seu irmão? Era simplesmente porque ele tinha inveja da oferta? Alguém poderia dizer isso, talvez você já tenha ouvido um sermão falar assim, não, ele tinha inveja, porque o fruto da terra era bonito e vistoso, e ninguém gosta de carne, coisas desse tipo. Mas não é essa a explicação, meus irmãos. É um tipo de raiva gerado por causa daquele que é bom, e eu não sou tido como bom. Eu invejo não o fato de eu não ter apresentado a mesma oferta, mas porque a sua oferta foi considerada justa, e você foi tido por justo diante do Senhor, mas eu não fui, e eu não posso deixar que você seja feliz, e eu fique por baixo. Veja, quando ele diz no versículo 12, por que ele o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa raiva ciumenta de Caim, estamos vendo aqui o que João está nos ensinando, é que essa é a raiz do ódio no mundo. Todo ódio no mundo, toda manifestação de maldade e de malignidade tem uma raiz semelhante. E veja, ele faz aqui uma ponte com o que nós estudamos na semana passada. Ele diz que Caim é filho do maligno. Lembra que na semana passada nós estamos falando de quem eram os filhos do diabo e os verdadeiros filhos de Deus. E aqui eis um exemplo de quem era um filho do diabo, Caim. O diabo é a origem de todo o ódio. E eis um homem aqui que está cumprindo a vocação que o seu pai, o diabo, Satanás, trilhou. Meus irmãos, é tão interessante pensar que no mundo sempre haverá essa diferença entre o povo do ódio e o povo do amor. A gente não ouve muito esse discurso. Eu lembro que esses dias eu fui dar uma passadinha lá na UNB, na minha agência do Banco do Brasil lá, e tinha um povo com placa. Sempre tem alguém com placa na UNB, né? Se for na UNB, sempre tem algum povo protestando com alguma coisa. E esse povo estranho, se você olhasse, eles eram um povo estranho. Mas eles digam assim, não ao ódio, sim ao amor.
Só que a forma que eles estavam falando era totalmente odiosa. Não, ódio! É interessante, né, meus irmãos? João diz que essa dicotomia, essa separação, está muito clara desde os princípios do tempo, que o povo de Deus deveria ser reconhecido como povo do amor e não do ódio, mas ainda assim o mundo age para como povo de Deus, assim como Caim agiu para com Abel. O mundo odeia esse povo diferente, esse povo que é tido como justo. Veja que ele diz exatamente aí no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão clara, e até hoje existem muitos cristãos que se surpreendem com isso, que ficam surpresos com o fato de que há um certo ódio contra a igreja, há uma chacota que corre por aí contra crente, contra evangélico e todo tipo de coisa. E nem sempre é só pelos motivos que a gente dá que são legítimos, né? Às vezes a gente pisa na bola. Mas não é por causa disso. É porque o mundo olha esse povo que clama ser santo e perfeito e fala: eu não consigo tolerar isso, porque a sua santidade expõe a minha imoralidade. Exatamente isso que aconteceu com Caim e com Abel. Caim ficou exposto diante das obras do seu irmão, e a sua tentação agora é crucificar o seu irmão, assim como os judeus fizeram com Jesus. Você lembra exatamente o que os judeus fizeram com Jesus? O que é que eles não toleravam a respeito de Jesus? Esse homem que não escorrega nas palavras, esse homem que é adorado pela multidão, esse homem que o tempo inteiro está de bem com a vida. E eles foram capazes de mover toda uma trama junto ao Império Romano para fazer um inocente tomar o lugar de Barrabás. Barrabás, o criminoso, sai livre, mas Pilatos lava as suas mãos diante do clamor do povo. Meus irmãos, isso não deveria ser difícil de entender, esse contraste é claro. Nós sabemos, como agora nós lemos nos versículos 14 e 15, veja comigo, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Meus irmãos, a evidência de que alguém passou da morte para a vida é que agora um novo amor foi gerado no coração dele. Aquele que antes era incapaz de amar, agora é dotado de amor. E isso o diferencia da massa dos outros pecadores que conhecem apenas o caminho do ódio. Sabe, meus irmãos, parece estranho falar esse tipo de coisa hoje em dia, porque alguém poderia dizer: poxa, pastor, você não está sendo um pouco radical? Mesmo uma pessoa que não é crente, ela não é capaz de amar? E, meus irmãos, para ser generoso e conceder um pouco, sim, nós vemos expressões de amor no mundo. Uma mãe não crente é capaz de de amar a sua bebezinha não crente. Um pai não crente é capaz de fazer atos de amor pelo seu filho. Nós vemos esse tipo de coisa, mesmo casais que não são crentes são capazes de ter dimensões do amor. Mas ainda assim, eles não conhecem a plenitude do amor. Porque somente aquele que é nascido de novo, foi o que nós vimos na semana passada, pode conhecer o verdadeiro amor, o Deus de amor. E aqueles que não o conhecem ainda vivem no ódio, porque estão em rebelião contra o Deus de amor. Era a situação de Caim, era a situação de Adão e Eva, e era a situação de todo aquele que nasce caído nesse mundo. Meus irmãos, quem não tem esse amor, permanece na morte. É o que a palavra de Deus nos diz. João 5,24. Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. E então é interessante como o texto descreve esse ódio, né? Esse ódio é assassinato. São palavras duras, meus irmãos. Aquele que odeia é assassino. Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele explicando exatamente qual era a lei de Deus, em relação à lei do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele agora explica o verdadeiro valor e peso da lei para os seus discípulos. Ele fala assim: olha, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele falou lá em Mateus 5,21, tá? Ele disse assim: não matarás. Lembra? Quando ele citou o 6º mandamento. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo
e irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Já chamou alguém de tolo na vida? São versículos escritos na Bíblia para fazer você tremer na sua cadeira. E se você não está tremendo, era para estar tremendo. São fortes, meus irmãos. Significa que a gente sequer deveria flertar com a possibilidade de odiar, de chamar alguém de tolo, de blasfemar ou de ofender alguma pessoa, porque esse é o jeitão dos assassinos, não é o jeitão do povo de Deus. E falando em assassinato, eu não sou Deus para saber disso, mas eu conheço um pouquinho do meu coração para saber do que eu sou capaz. Você é capaz de assassinar alguém? Meus irmãos, até com jogo de futebol, eu confesso que quando o Firmino, brasileiro, fez aquele gol contra o Flamengo, eu não quis assassinar ele, mas certos sentimentos estranhos se passaram no meu coração. Você já teve esse impulso? Você já teve esse impulso? Eu contei uma vez aqui num sermão que a minha esposa, Melissa, ainda era recém-nascida e nós estávamos ali no nosso prédio, e ali perto da nossa quadra agora nós estamos tendo uma questão social com vários moradores de rua ali, alguns mais tranquilos, outros mais violentos. E eu estava sábado de manhã ensaiando aqui na igreja, e Débora estava lá fazendo compras com a Melissa no colo, e ela passou ali perto da agência da Caixa Econômica, na 310 Sul, e uma dessas moradoras de rua, mais agressiva de todas, que mora ali, ela estava cheirando thinner, e ela, sem nenhuma explicação, pegou a lata de thinner e tacou na cabeça da minha esposa. A Débora estava com a Melissa no colo. E aí, meus irmãos, raras são as vezes na vida que minha esposa me liga chorando. Débora me ligou chorando. Aí você para tudo que você está fazendo, corta o ensaio. O que está acontecendo? E ela me contou isso. E, meus irmãos, a ira que se subiu no meu coração naquele momento era uma ira de assassinato. Eu queria matar aquela mulher. E eu levei várias horas para que isso passasse do meu coração. Cheguei lá, a polícia chegou, aquela bagunça, eu não queria ver aquela mulher cruzando o meu caminho. Meus irmãos, infelizmente nós somos assim. A nossa ira, que poderia ser justa talvez em alguns momentos, mas ela rapidamente se torna uma ira pecaminosa, porque ela não é centrada na glória de Deus e na vontade de Deus, mas na satisfação dos nossos desejos e da nossa justiça. E assim nós passamos a odiar. E a Bíblia diz que nós deveríamos correr disso, meus irmãos. Porque se você der vazão a essa ira, você pode acabar fazendo algo da qual você se arrepende profundamente, não é verdade? E você retomar aquilo que você perdeu é muito difícil. John Stott, um pastor reformado, quando estava comentando esse texto, nos seus comentários de João, ele disse o seguinte: tirar uma vida é perder a sua vida. De novo. Tirar uma vida é perder a sua vida. E é verdade. Quantas vezes num momento de impulso, você precisa de 5 minutos ou 5 segundos, você faz algo desse tipo. Meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus está nos confrontando não num nível externo, não apenas nos nossos comportamentos, mas no nível do coração. O cristianismo é uma religião do coração, daquilo que se passa dentro de nós. A conformidade externa por si só não é suficiente. A amargura contra alguém que nos ofendeu pode ser um câncer maligno dentro de nós e acabará nos destruindo, meus irmãos. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:17 que melhor é um prato de hortaliças onde há o amor do que o boi cevado e com ele ódio. Já imaginou alguém preparar um boi cevado com ódio? Veneninho para você comer? Lord Beaverbrook, um cristão, disse o seguinte: o ódio raramente prejudica de fato o objeto do ódio. É o odiador que sofre. Sua alma está distorcida e a sua vida é envenenada quando ela estaciona sobre ferimentos passados ou projeta esquemas de vingança. O rancor no coração é o máximo inimigo da felicidade pessoal. E isso é verdade, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz para correr com toda a força da raiz de amargura. É o que o autor de Hebreus fala lá no capítulo 12. Como é importante que eu e você cortemos desde já essa raiz de amargura. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, se nesse início de 2020 o seu coração já nasceu com ódio, peça ao Senhor que te livre disso. Se você é um homem ou uma mulher que se sentou na igreja nessa noite odiando alguém,
Por mais justo que você pense que você é no seu ódio, cuidado, cuidado. Peça ao Senhor que extirpe desde já, que o jardineiro celestial venha e corte essa raiz de amargura, para que você não cresça em amargura e sim em amor. E esse é o nosso segundo ponto. O amor, ele é prático. E ele nos convida à prática do amor. Veja comigo os versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, o que Deus anseia para cada um de nós é o amor mútuo, o amor abundante, o amor que é uma enxurrada que está bem presente na vida da igreja. Mas nós não temos esse amor naturalmente para fornecer. Nós não temos. A nossa tendência é muito mais fácil ao ódio do que ao amor. Então, como é que nós podemos obter esse amor? De onde procedem as fontes desse maravilhoso amor de Deus? O texto é bem claro no versículo 16. Cristo deu a sua vida por nós. E, portanto, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você está vendo? Meus irmãos, se nós não fizermos força para entender a dimensão do sacrifício de Cristo por nós, nós jamais seremos capazes de amar verdadeiramente. Cristo, no Calvário, aquele homem Deus, Deus homem, ele realmente realizou o maior ato de amor que livro algum deste mundo poderia alcançar. Nem os maiores poetas, nem os maiores artistas, nem qualquer coração humano jamais poderia sequer mensurar ou fabricar a dimensão deste amor. Só o próprio Deus poderia fazer algo desse tipo, sabendo que nós somos pecadores, que estávamos afundados no lamaçal do nosso ódio e do nosso pecado, perdidos, soltos à nossa própria sorte. Cristo vem ao mundo para nos amar. Quando éramos inimigos, Ele nos fez amigos. Quando éramos opositores, Ele nos fez servos. O amor dele, meus irmãos, ignorou o seu ódio e te atropelou. Lembro desse meu amigo descrevendo a conversão dele. Lembro, como se fosse hoje, tinha 16 anos de idade. Lá na UNB também, viu? A UNB tem coisa boa também, esse amigo que se converteu lá. Ele virou e falou assim, nossa, eu fui atropelado pelo amor de Deus. Era um amigo que eu encontrei na UNB, mas na época do terceiro ano que a gente estudou juntos, ele era um ateu declarado. Quando eu cheguei na UNB, reencontrei com ele anos depois, eu perguntei, o que aconteceu com você? A gente estudou juntos com 16 anos e a conversão dele foi com mais ou menos 20. E ele descreveu para mim, eu fui atropelado pelo amor de Deus. Eu falei, é mesmo? Como é que foi esse negócio? Eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz. Meus irmãos, quando nós entendemos este amor, este primeiro amor, e este primeiro amor está sendo reativado no nosso coração, o ódio dá espaço agora a algo que não é apenas um sentimento, mas uma ação sacrificial para transformar vidas. Isso é amor. Amor é uma ação sacrificial que visa a transformação e o bem do próximo. Meus irmãos, esse amor sentimental, e quantas vezes a gente já falou disso aqui, esse amor sentimental tem prazo de validade. Ele passa por qualquer coisa. Esse amor sentimental muitas vezes é capaz de dizer grandes coisas, mas não cumpre nada. Não é verdade? Uma vez eu ouvi a história de um rapaz que passou a noite inteira dizendo a uma garota o tanto que ele a amava. Ele disse para ela, na sua declaração de amor, e eu sei que você já fez isso antes, então o pecado é seu também. Ele disse assim que não poderia viver sem ela. Eu não poderia, não posso viver sem você. Que ele iria até os confins da terra por ela. Que ele passaria pelo fogo, que ele morreria por ela. Vocês sabem o que eu estou falando. No entanto, na hora que ele foi sair, ele falou assim, olha, vejo você amanhã à noite, se não chover, hein? Ué! Faça chuva, faça sol, na dor, na morte, na saúde, cadê? Não, se chover, desculpa, eu não molhar meu cabelo, minha chapinha, né? Os rapazes hoje estão complicados. Não era para doer não, mas doeu, né? Quantas vezes, meus irmãos,
Quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos que amamos a Deus, que amamos as pessoas, que seremos capazes de fazer os maiores sacrifícios por elas, mas quando vem o primeiro obstáculo, vai pela janela. Todas aquelas palavras, todas aquelas cartas, todas aquelas declarações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse amor era muito mais sentimental, hífen teórico, do que ação, hífen prático. Meus irmãos, nós precisamos entender que o amor da cruz não foi Deus lá dos altos céus, do seu alto trono, dizendo como eu amo vocês, mas fica aí no seu pecado. Não, Ele veio, Ele nos transformou, Ele perdoou os nossos pecados pelo sangue de Jesus derramado, pelos cravos nas suas mãos. O custo foi altíssimo para Ele, mas que vitória gloriosa nós obtemos no nosso Salvador. Meus irmãos, o amor é prático. É por isso que agora João passa a mostrar que se alguém não mostra compaixão, como ele pode dizer que o amor de Deus está nele? Você viu o que ele conta aí no versículo 17? Olha só, veja comigo. O exemplo que ele dá. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E, gente, esse aqui é um exemplo muito prático. Ele está descrevendo a vida da igreja, ele está falando do seu irmão. Vamos supor que nós temos aqui um irmão que está passando por tremenda necessidade. Visível, patente aos olhos de todo mundo. E nós, quando olhamos, a gente fala assim, não é comigo, eu vou deixar algum diácono resolver esse problema. E o diácono vira e fala assim, não é comigo, se o pastor me der uma ordem, talvez eu faça alguma coisa. E aí o pastor olha e fala assim, deixa o diácono resolver. E um fica jogando a bola para o outro. Sempre tem alguém que vai fazer aquilo que nós, o povo de Deus, deveríamos fazer por causa do nosso amor. Tiago tratou desse texto, dessa ilustração lá na carta dele, em Tiago 2, 14 e 17, e disse que, na verdade, a nossa fé está em xeque quando nós dizemos que amamos a Deus, mas não procedemos como quem ama. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha o exemplo. Pode acaso semelhante fé salvá-lo, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Textos como esse, textos como a parábola do bom samaritano, meus irmãos, eles não entram na discussão do socialismo urbano, das políticas públicas, eles não entram na discussão da missão integral, eles não entram em nada disso. Eles entram numa confrontação muito direta, individual de Cristo para conosco. Você ama Cristo? Você age como quem ama. Meus irmãos, ações e verdade contam mais do que palavras e língua. Tem muita gente que é boa com as palavras. Talvez no nosso contexto a gente fica bom com esse negócio das palavras, né? Nossa teologia nos ajuda a descrever de forma mais clara aquilo que é o conteúdo da nossa fé. Mas Deus quer saber se o nosso coração está transformado, meus irmãos. Nós somos chamados a amar como Cristo ama. E é um grande chamado. A barra está lá em cima. Para mim e para você. Novamente, talvez você se pergunte, pastor, eu não sei se eu dou conta desse recado. É muito forte, é muito intenso. É um chamado que eu não sei se eu tenho cumprido adequadamente na minha vida. Para falar a verdade, pastor, quando eu olho para a maneira como eu tenho vivido minha vida cristã ao longo de todos esses anos, eu não sei se eu consigo amar dessa forma. Ainda bem, meus irmãos, que João encerra esse texto nos lembrando, em terceiro e último lugar, que nós podemos ter confiança de que o amor de Deus é maior do que o nosso próprio amor. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Olha o versículo 19 a 21. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Realmente o chamado é grande, meus irmãos. Maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo maior de todos, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, como é que você já está indo nesse ano de 2020, nesse chamado? Não é fácil, não é fácil. Não é nada que você possa aprender comprando essa fórmula numa banca de revista, de uma maneira pragmática. Aprenda a amar a Deus ao seu irmão em 5 dias. Curso intensivão com o professor Lutero. Não tem como fazer isso, meus irmãos. Esse tipo de coisa leva tempo, tem que crescer, mas graças a Deus, Deus nos ajuda a não desanimar.
Ele sabe que muitas vezes, como o versículo 20 diz, nosso coração vai acusar a gente de que a gente não dá conta. Não é verdade? A gente fica meio congelado na vida cristã quando a gente percebe que a gente não está conseguindo se santificar nem um pouquinho. Aí você fala assim, quer saber? Vou ficar à deriva, deixa a vida me levar, vida leva eu, vou continuar indo para a igreja, mas eu vou parar de tentar que está muito difícil. Meus irmãos, Deus, é o que o texto diz, é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Você entende que é assim que funciona? Não é só o ato de amor dele lá atrás, é o amor dele que nos sustenta todos os dias, para que possamos todos os dias amar os nossos irmãos. Lembro-me do pastor John Piper, há não muito tempo atrás, num sermão dele, falando sobre como nós temos a misericórdia de Deus hoje, para o dia de hoje, para fazermos as coisas hoje que Deus quer que nós façamos. E quando ele falava assim, olha, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas cabeças, manhã após manhã, é o lembrete de que Deus nos ama, de que estamos num estado de graça com Ele, e portanto podemos amar os nossos irmãos. Você pode amar hoje à noite. Você sabia que você pode viver esse sermão que eu estou falando aqui agora, assim que terminar o culto? Você pode fazer isso agora. Você não precisa esperar daqui a 5 dias e falar assim, eu vou começar a amar daqui a uns 5 dias, que dá tempo de eu começar a perdoar as pessoas. Não é assim. Você pode praticar agora. O poder de Deus é conosco para amar. Ele nos dá confiança. Meus irmãos, a confiança que nós temos no amor de Deus é o que nos libera para a vida cristã. É o que nos liberta dos nossos medos, das nossas prisões, e podemos viver tudo aquilo que Deus deseja. Veja os versículos 22 a 24. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Por enquanto só esse versículo. Veja, ele está dizendo, agora não somente você pode amar de forma livre, mesmo que você não tenha amado tão bem antes, você pode amar. Por quê? Por quê? Porque agora aquilo que você pede a Deus, dele você recebe. Meus irmãos, é uma garantia da palavra, não sou eu, pastor Mateus, que estou fazendo, é uma promessa de que se você está no amor de Deus, aquilo que você pede a Deus, você recebe da parte de Deus. Se você vira para Deus, por exemplo, e diz, Senhor, tem um sujeito que é alvo do meu ódio e da minha ira. Eu não consigo amá-lo de forma alguma. Mas, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, me ajude a amá-lo. Senhor, quebra os grilhões. Espírito Santo de Deus interfere nesse relacionamento para que haja amor da minha parte e, se possível, amor da parte dele também para comigo. Você já orou assim antes? Você já pediu nesses termos para que você realmente esteja em paz com seus familiares, com seus pais, com aquele seu irmão que é uma peste? Você está rindo porque é verdade, né? Com aquela sua irmã. Meus irmãos, paz com os nossos filhos, paz com os nossos colegas de trabalho, aqueles que se opõem a nós, paz com pessoas que têm partido político diferente do seu. Porque você sabe muito bem que tem irmãos em Cristo nossos que são irmãos nossos, mas ainda não pensam da mesma maneira que você. E aí? Paz para que nós não sejamos facciosos e verdadeiramente homens e mulheres de amor, para que não seja, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu não sou de partidarismo, eu fico com Jesus, não quero nem saber de vocês. Meus irmãos, Deus nos dá a possibilidade de amarmos porque Ele responde às nossas orações. Ele nos ajuda a guardar os seus mandamentos. E o poder para isso está nele mesmo, é o versículo 23. Veja, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O poder, meus irmãos, está no nome de Jesus. Uma das histórias que eu mais amo nas Escrituras Sagradas é em Atos, capítulo 4, quando Pedro e João são colocados perante o Sinédrio, após, no dia anterior, eles terem pregado para a multidão, curaram o coxo, a porta do templo, pregaram e milhares se converteram, 5.000 conversões num único dia. Seria bom ter essa unção, viu, gente? 5.000 conversões num único dia.
E o Sinédrio não gostou nem um pouco. Aqueles homens, Anás, Caifás, João Alexandre, aqueles homens responsáveis por colocar Jesus na cruz, colocaram os apóstolos na prisão, falaram assim, deixa eles amargarem lá um pouco e no dia seguinte a gente conversa. E fizeram exatamente isso. No dia seguinte, na manhã seguinte, trouxeram os homens à frente do Sinédrio, junto com aquele que fora curado. E eles viram para aqueles homens e perguntam assim, no poder de quem, no nome de quem, vocês fizeram essas coisas? Talvez alguns ficariam intimidados com essa pergunta, né? Mas João fez assim, Pedro fez assim. Então vamos conversar. Vocês lembram do justo? O Cristo, aquele que vocês crucificaram. Ele é a pedra angular e pelo nome e pelo poder dele este homem está de pé perante vós. Eles confiavam no nome de Jesus. Era o nome de Jesus. E nessa alegria, meus irmãos, foi algo tão surpreendente, porque o Sinédrio olhou para aqueles homens e sabiam que eles eram homens sem educação, eram pescadores, homens ordinários, mas havia algo diferente neles. E os soltaram, deram umas chibatadas neles, mas soltaram porque não havia nada para que pudessem prendê-los. Meus irmãos, é no nome de Jesus que eu e você somos confirmados no amor de Deus. Não existe verdadeiro amor se o nome de Jesus não for o nosso bem mais precioso. É por causa de Jesus que nós somos amados por Deus. Porque veja, o Pai nos amou tanto, mas era necessário consertar a nossa situação. Mas Ele amava também o Filho amado, em quem Ele se compraz. Ele disse isso. Você consegue imaginar para um pai abdicar do seu filho para que criminosos e pecadores como eu e você fôssemos feitos filhos de Deus? Você faria isso? Que amor é esse, meus irmãos? Foi isso que aconteceu. Em Cristo Jesus e na cruz nós fomos amados, adotados, acolhidos, resolvidos por Deus. E agora nós podemos amar verdadeiramente um amor que o mundo ainda não conhece, mas que pode sobrenaturalmente conhecer por meio da sua vida, da minha e da sua vida. Quando aquelas ovelhas do início do sermão que eu falei perguntaram para o pastor, sabe qual foi a coisa mais importante que você já nos disse? E ele perguntou qual foi. Elas responderam, você nos ensinou que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos, porque o amor dele é eterno. Elas estavam corretas. Meus irmãos, esse é um amor que jamais nos largará. Quando Pedro mentiu sobre ser um dos discípulos, Cristo o amou. Quando aquelas mães e aqueles filhos pequenos estavam dando incômodo para os discípulos, Cristo os amou e Ele falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quando aquela mulher se recusou a dar a Jesus um copo de água do poço, a mulher samaritana, Jesus a amou, mais do que todos os 5 maridos que ela tinha tido. Meus irmãos, não importa como tenha sido a nossa vida, Deus nos ama. Deus nos ama. Tem uma musiquinha que nós cantamos, eu canto para a Melissa até hoje, uma musiquinha que eu canto para a Ninala, é uma musiquinha em inglês para homenagear meus amigos americanos que estão ali. Ela diz, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus me ama, disso eu sei. Por quê? Porque a Bíblia me diz assim. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Os pequeninos ele ama, eles são fracos, mas ele é forte. E aí o refrão vem, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Você sabe inglês, né? Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Sim, Jesus me ama, a Bíblia me diz isso. É isso que me faz acordar todos os dias, meus irmãos. É isso que nos dá fôlego de vida, é o amor de Jesus. É isso que te dá força para trabalhar. É isso que te dá paciência com seu marido, com a sua esposa. É isso que te dá força para planejar, para administrar, para enfrentar os leões que estão do lado de fora todos os dias. É o amor que cobre multidão de pecados. Esse é o amor. Meus irmãos, o amor supera o ódio. Eu fecho contando essa última história para vocês. Encontrei o reverendo Ronaldo Lidório hoje, no horário de almoço, estávamos conversando um pouquinho e ele que me contou do que está acontecendo lá no Irã. Ainda que o Irã esteja em pé de guerra com os Estados Unidos nesse momento, o Evangelho está se espalhando, meus irmãos, como fogo na floresta.
Aparentemente, nesse momento no Irã, já são 16 milhões de cristãos. 16 milhões. De forma invisível, de forma debaixo do radar do governo, essa igreja clandestina está crescendo. E aí eu entrei na internet para ler um pouquinho mais, e hoje à tarde eu me deparei com esse relato, meus irmãos, eu quero fechar com esse relato. Um missionário que estava trabalhando ali na região do Irã, ele disse que ele se lembra da missão Portas Abertas, ele disse que ele se lembra vividamente de um incidente ocorrido no campo onde eles estavam, numa área perto da Macedônia, num outro canto, e Deus havia acabado de abrir a porta para um ministério especial entre um grupo de turcos. E depois que ele anunciou que ele iria dar início a esse trabalho entre os turcos, uma cristã devota daquele grupo veio, colocou uma moeda grega, apenas uma moeda, na mão do missionário e diz assim: eu quero ajudar você a ganhar os turcos para Cristo. Os turcos mataram o meu irmão, mas eu quero ser o primeiro, a primeira, a contribuir à causa da conversão deles, porque Jesus me amava e amava o meu irmão. Esse é o Evangelho, meus irmãos. É isso que o amor de Deus faz. É contribuir para a obra dos inimigos, não para que eles possam ser mais inimigos, mas para que Cristo transforme inimigos em amigos. O amor de Deus faz isso. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Ele cobriu os meus e os seus. Ele está cobrindo uma multidão de pecados mundo afora. E Ele quer nos convidar para a gente fazer parte desse maravilhoso amor de Deus. Amém? Que essa seja a nossa missão, meus irmãos, a missão do amor. Deus nos abençoe nessa causa. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque neste amor de Deus que alcançou esta mulher, este amor de Deus que nos alcançou, esse amor de Deus que alcançou Pedro, a mulher samaritana, as crianças, esse amor de Deus que alcança pessoas em Brasília, esse amor de Deus que alcança pessoas Brasil afora e mundo afora, é nele que nós estamos sendo aperfeiçoados, Senhor. Nós te agradecemos porque no pacto da graça de Deus, desde antes da criação do mundo, em toda a eternidade, Deus nos amou. E Deus não apenas decidiu nos amar ali por meio dos seus divinos decretos, mas continuou nos amando em toda a história da redenção, enviando mediadores do pacto para falar do amor de Deus, para convencer o povo de Israel a se desviar dos seus maus caminhos e prometendo que haveria de vir um profeta, um sacerdote e um rei de amor. Obrigado porque, ainda que o Senhor Jesus Cristo tenha vindo para os seus e os seus não os receberam, nós te louvamos porque pelo poder de Deus, a todos quantos receberam, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos do amor. E nessa noite nós estamos aqui como parte de uma história muito maior do que nós. Senhor, obrigado porque o amor verdadeiramente supera o ódio. Porque não há um embate de iguais, Senhor. O nosso guerreiro é muito superior ao nosso adversário. E sim, o amor prevalecerá. Obrigado porque a história da redenção nos lembra de que os seus propósitos não falham. E de que por causa disso nós podemos nos perdoar, podemos nos reconciliar, podemos fazer uso do amor sobrenatural que procede da cruz do Calvário. Senhor, obrigado por esta graça. Dá-nos entendimento e dá-nos a capacidade de praticar o amor de verdade, não somente de palavras, por amor de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar em resposta ao amor de Deus.